Bom, nas aulas anteriores, nós estávamos falando de lipídios, não é? Nossa Senhora, como nós rabiscamos. Aí nós falamos do catabolismo do lipídio, e aí é aquele pensamento que é um dos pensamentos mais importantes para vocês terem na finalização da nossa disciplina. Primeira coisa é pensar, desenvolver um caminho metabólico. Vocês estão com esse conteúdo dá para vocês ferramentas para vocês desenvolverem um caminho metabólico, para vocês desenvolverem um entendimento, ok? Então, pensem o seguinte, nós temos um momento em que nós temos um jejum, ou que nós temos uma necessidade aumentada de um nutriente, e nós temos um momento do estado alimentado. Quando eu falo jejum, também inclui estresse metabólico, inclui o paciente que está em catabolismo, inclui o paciente com trauma. O paciente com trauma é o jejum aumentado, é um jejum que às vezes foge da adaptação do jejum, é um jejum mais intenso ainda. Então, nós temos essas duas situações, o jejum, aumentado ou não, tá? E o estado alimentado. Nós falamos isso durante a nossa disciplina inteira. Quem comanda o momento do jejum? Glucagon. Ele pode estar associado a mais outros hormônios, as catecolaminas, que são hormônios catabólicos, hormônios de estresse, noradrenalina, e nós temos o momento do estado alimentado, que ele é sinalizado pela insulina. Esses hormônios é como se eles fossem maestros daquela situação. Então, eles direcionam tudo que vai acontecer. Eles direcionam as vias metabólicas, e eles direcionando as vias metabólicas, atenção para isso, eles direcionam para as vias metabólicas, e as vias metabólicas é que determinam o nutriente que é utilizado. O que acontece? É muito comum, às vezes, você estar em academia, ou as pessoas fazerem atividade física, e acha assim, ingere mais gordura ou ingere mais proteína porque você aumenta a utilização desse nutriente. Não é assim, não é assim. Aquele momento você tem uma via metabólica para aquela atividade, e de acordo com aquela via metabólica você utiliza um nutriente, entendeu? Então, guardem muito bem que via metabólica que é utilizado para você não falar besteira, e você entender como que você vai conduzir a situação. Mas, pois bem, o que o estado de jejum direciona? O estado de jejum direciona o corpo para economia de glicose. Por quê? Porque a glicose é um nutriente essencial para o cérebro. O sistema nervoso central vai utilizar prioritariamente glicose. Então, no momento do jejum, as portas são fechadas para os tecidos, para que essa glicose seja economizada e aquela glicose que for produzida seja direcionada para o órgão-alvo, para o órgão prioritário, que é o sistema nervoso central, que é o seu cérebro, inclusive. Então, o que acontece? O glucagon com o glucagon, os glúteos serão interiorizados, então a glicose não entra no tecido adiposo, no tecido muscular, só com isso daí nós já temos uma economia dessa glicose. A glicose não entra, e aí, quando o glucagon se liga na superfície da célula, no receptor da célula, ele vai direcionar todas as atividades para quê? Não para utilizar a glicose, mas para utilizar o que nós temos armazenado. O que nós conseguimos ao longo dos anos, de acordo com a nossa evolução, o que nós armazenamos? Qual é o nutriente energético que nós armazenamos no nosso corpo? A gente armazena gordura. A gente não é uma batatinha, a gente não é um pé de mandioca. Uma batatinha armazena amido, não é? Uma mandioca armazena amido. A gente não é nem uma batatinha, nem uma mandioca, a gente armazena gordura. Então, o estado de jejum, o momento da falta de comida, né, da falta de alimento, ele é direcionado para a gente utilizar essa gordura. Então, no processo de evolução, o que o nosso corpo é preparado para fazer? Tudo que eu comer a mais do que aquilo que eu preciso, se eu tenho um gasto de
2.000 quilocalorias. Se o meu consumo é de 2.100, eu vou guardar, eu nem chego a produzir 100 quilocalorias. Esse nutriente, que eu não preciso dele, ele será armazenado na forma de gordura. Por quê? Porque o meu armazenamento de glicogênio hepático e glicogênio muscular é limitado. Você nunca ouviu falar de alguém que falasse assim, nossa, eu tô com um fígado tão grande, tô ficando barrigudo, deve ser meu fígado que aumentou de tanto glicogênio. Não, não existe isso, né? Então, nós temos um limite para o armazenamento de glicogênio hepático e um limite para armazenamento de glicogênio muscular. Ok? Então, momento de falta, de escassez, é o momento que o corpo fala assim, olha, como foi importante a gente ter guardado esse lipídio. Então, apesar de hoje em dia, pela grande disponibilidade que nós temos de alimento, porque o que a gente gostaria, né, de poder se encher de sorvete, se encher de massa, eu adoro massa, mas eu não vou ter um período de escassez na minha vida, na minha frente, eu espero que não, né, não... existe geladeira hoje em dia, então, o que eu consumir a mais vai ser transformado em gordura. Isso daí, existe grande inteligência no nosso corpo para isso daí, para aproveitar tudo que for excedente, ok? Então, momento de escassez, glucagon se liga na célula e aí ele mostra, direcionando a cascata da ATP, gente, ATP ciclase lá, nossa, como é que chama? Deu branco aqui, e aí vai ativar as proteínas quinases, e nesse momento, todas as enzimas estarão fosforiladas. Então, quando as enzimas celulares, enzimas, estão fosforiladas, isso mostra que é o momento do ATP. Do ATP é o momento do glucagon. Então, quando as enzimas estão fosforiladas, todas estão fosforiladas, algumas fosforiladas podem estar ativas e outras inativas. Quais serão as ativas, quais serão as inativas? É lógico, serão ativas aquelas enzimas de interesse para o momento. Estarão inativas aquelas enzimas de interesse para o momento do glucagon. Então, vejam, aqui eu estou dando uma aula final, estou fazendo meio que uma revisão. O glucagon fosforila todo mundo. A sinalização, não o glucagon, né? A sinalização por intermédio do glucagon vai fosforilar todo mundo. Só que fosforiladas, umas estarão ativas e outras inativas. A fosforilação é uma sinalização que é o estado do jejum, que é o estado do glucagon. Então, vamos raciocinar. O que a gente espera que esteja, o que a gente espera que não aconteça no momento do jejum? O que a gente espera que não ocorra? Vejam, se é jejum, se eu não tenho glicose entrando, então, eu espero que a via glicolítica não aconteça. De fato, todas as enzimas chaves da via glicolítica estarão inativadas. A fosfofrutoquinase 1, fosfofrutoquinase 2, enfim, aquelas enzimas, a via glicolítica nesse momento não acontece. Lógico que faz sentido isso, que a via glicolítica não aconteça. Eu não tenho glicose, correto? Então, a via glicolítica nesse momento, não. O que eu espero que aconteça nesse momento? Síntese de glicogênio vai acontecer? Não, não tem entrada de glicose, como é que eu vou ter síntese de glicogênio? O que eu espero que aconteça no momento do jejum? Quebra de glicogênio? Sim, pode acontecer. Neoglicogênese? Sim, a neoglicogênese lá no fígado. Por quê? Porque nesse momento eu preciso de sintetizar glicose. A glicose vai cair na circulação, a glicose hepática, e ela será utilizada para o sistema nervoso central. Lembrando que neoglicogênese, que é a síntese de uma glicose, utiliza cadeias de aminoácidos. Cadeias de aminoácido, utiliza o lactato, utiliza o glicerol, que vem lá da quebra do lipídio. Quebra do lipídio, vai utilizar o quê? O glicerol. Luciano, o paciente é obeso, ele pode se adaptar e utilizar acetil, que vem do
da gordura, ele pode utilizar ácido graxo, o paciente é muito obeso, numa situação de que ele não está recebendo nada, ele pode utilizar isso? A palavra é não. Não. Em humanos, isso não acontece. Isso acontece no vegetal, tá bom? Você observa, se ele tiver folhinha, isso acontece. Se esse indivíduo não tiver folha, não vai acontecer. Aí você está conversando com um colega e o colega fala assim: ele é obeso, então ele vai sintetizar glicose pela gordura dele. Aí você já bate o olho e fala assim: meu filho, você não fala porque não é educado. E ele pode pagar um café mais tarde, mas fica atento, porque essa pessoa não sabe do que está falando. Se ela não sabe um conceito básico desse, fica atento que ela também não vai saber os outros. E você se cuida, que é para você não dar o fora, porque você também vai ser reconhecido desse jeito. Mas eu espero que os meus alunos fiquem muito batidos, tá bom? E isso determina a conduta de vocês na dietoterapia, nutrição do atleta, qualquer situação. Enfim, então, o que vai estar ativo? Que nós falamos? Quebra de glicogênio. O que mais que eu estava falando? Neoglicogênese, a partir de aminoácidos e lactato e do glicerol, e utilização da gordura. Ok, como que essa gordura será mobilizada? Nós também já vimos isso daí na última aula. Essa gordura ela será mobilizada pela lipase hormônio sensível. Então, essa lipase vai atuar no tecido adiposo, libera ácido graxo. Ácido graxo circula sozinho? Não, não existe lipídio que circule sozinho. Ou ele estará dentro de uma lipoproteína, ou, no caso, o que sai do tecido adiposo estará ligado a uma albumina. A albumina é a grande proteína transportadora que nós temos. Se você quiser chutar em algum momento a proteína transportadora, essa proteína é a albumina. Ela transporta bilirrubina, ela transporta medicamento, ela transporta ácidos graxos. Então, esse ácido graxo, ele vai ser mobilizado, vai ser distribuído na circulação e será utilizado pelas células. Ele sim, aí ele vai entrar no tecido muscular, enfim, onde ele for necessário. Esse ácido graxo, entrando na célula, na mesma hora que ele entra, ele recebe uma coenzima A. Lembrando que essa coenzima A é uma vitamina. O que é essa aqui? Que vitamina que faz parte dessa coenzima A? Ácido pantotênico. Luciana, então eu preciso de vitamina até para quebrar o próprio lipídio? Sempre. As vitaminas são cofatores que estarão presentes em todo o processo, ou na niacina, ou na riboflavina. Então, eu preciso que elas estejam presentes para que tudo isso aconteça. E lembrando que você compra fiado na sua padaria. Lá você pode pagar depois. Lá você pode se ajustar. Em metabolismo, não. Se aquele cofator não estiver presente naquela hora, aquilo não acontece. Não existe via metabólica fiado, tá bem? Não existe. Lembrem, guardem esse chavão com vocês. Se eu não tenho tiamina, eu não consigo sintetizar acetil a partir da glicose. E por aí vai. Então, esse ácido graxo entra na célula, recebe o ácido pantotênico, vai formar cio graxo com a enzima A, se direciona para a mitocôndria, porque é lá que vai acontecer a beta-oxidação. Lembrando que para passar da membrana externa para a membrana interna, vai precisar de ter a carnitina. A carnitina é um transportador, mas a carnitina é só um transportador. Ter mais carnitina não vai fazer com que eu oxide mais ácido graxo. Ela é só um transportador. A quantidade de ácidos graxos que eu vou oxidar vai depender da minha demanda. Então, eu posso estar no momento de jejum dormindo, eu vou ter uma demanda. Tanto que quando você acorda, quando você abre o olho, você acorda de que jeito? Vivo, né? Por quê? Porque você produziu ATP, energia química, para que as suas células estivessem bombando de alegria, de vida, não é? Elas se mantêm vivas.
Mas isso daí pode ser só para manter a vida. Se você está no jejum e está pulando corda, não estou falando que tem que pular corda de jejum, não. Estou dando um exemplo que nós podemos ter maior ou menor demanda. A quantidade de oxidação de ácido graxo que eu vou ter é de acordo com a minha demanda. Porque senão eu colocaria energia pronta. O que você faz para ter energia pronta? Você enfia o dedo na tomada. Aí você quer ficar energizado? Você enfia o dedo na tomada. É a única forma. Não façam isso. Pode ser um experimento. Não façam isso. Mas eu posso tomar 3 colheres, eu posso tomar meio copo de óleo, eu posso tomar um copo de óleo. O que vai acontecer, gente, se eu tomar um copo de óleo? Eu adianto para vocês o que vai acontecer se eu tomar um copo de óleo. Eu vou ficar energizada porque aquele óleo ali vai me fornecer muita energia? Não, vai ter um piriri, vou passar mal. Não posso. Tá fora do padrão alimentar. Eu vou consumir uma quantidade de óleo, que é um nutriente potencialmente energético. E aí, esse óleo, ele vai ser absorvido, vai ser transportado pelos quilomicras, vai ser distribuído para o meu corpo, e esse óleo eu só vou utilizar, vou oxidar o que eu preciso, o que eu não preciso, ele não vira nada, porque só vai me gerar ATP aquele óleo, aquele ATP que eu precisar. À medida que eu não preciso mais de ATP, para ali e aquele nutriente será armazenado. Ok? Então, essa carnitina, ela só faz o transporte do acetil graxo, do acil graxo com a enzima A para a parte interna da mitocôndria. Agora, a quantidade de ácido graxo que será oxidado vai depender da quantidade de ATP que você precisar. Então, vamos sair de nutrição e metabolismo pensando um pouco além de quilocalorias. Existe essa relação de ATP, quilocaloria, mas vamos pensar mais em ATP, que é energia química. Eu só vou produzir ATP de acordo com a minha necessidade dessa energia química, tá bem? E dessa forma nós temos a beta-oxidação. Aí a beta-oxidação é aquele barulhinho que a gente sabe que é pá, 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 pá. O que significa isso? A beta-oxidação, é a quebra do ácido graxo em estruturas de 2 carbonos. Estruturas de 2 carbonos é o nosso grande amigo acetil. Então, o acetil, sabe quando você tem um Lego ou você tem aquele quebra-cabeça que você tem aquela peça básica? Acetil é uma peça básica. Ah, Luciana, eu tenho que saber isso? Tem, a não ser que você queira ser um nutricionista só de revista Saúde em Dia. Sei lá como é que chama qualquer revista dessa. Tem que saber, porque ele vai ser a base do seu entendimento, vai ser a base, vai te dar condição de você ter um diagnóstico, de você ter uma conduta e de você discutir com os seus pares. Acetil é a moeda básica. Acetil é aquela unidade do quebra-cabeça, sabe, que se repete. Por quê? Porque ele é a origem e o início de muita coisa. Nossa, ficou filosófico isso, né? O acetil é a origem e a origem, ele é o final e o início de muita coisa. Como assim? Vamos relembrar isso. Quando eu oxido a glicose tem 6 carbonos, eu vou produzir 2 estruturas de 3, que é o piruvato. Esse piruvato pode ir para lactato, ou esse piruvato, que tem 3 carbonos, vai produzir acetil. Então, eu tenho glicose produzindo acetil, eu tenho ácido graxo produzindo acetil. Aminoácidos, algumas cadeias carbônicas dos aminoácidos também vão produzir acetil. Ok? E aí, esse acetil, ele entra no ciclo de Krebs, como ele está mostrando aqui. Lembrando que o ciclo, estou colocando a palavra hoje, eu estou repetindo, lembrando. Considerando que o ciclo de Krebs, ele é uma via de entrada e saída. As estruturas não estão ali presas umas das outras. Para um acetil, e também vamos fechar aqui hoje esse pensamento do que é oxidar.
Oxidar é você sair de uma estrutura de, por exemplo, de um ácido graxo que tem 18 carbonos para uma estrutura de 2 carbonos, que é o acetil, na beta-oxidação. Quer dizer, de 18 carbonos, você vai produzir 9 acetis. De uma glicose, você vai produzir 2 acetis. Então, de estruturas, você começa a quebrar, você começa a fragmentar. E aí, quando esse acetil ele entra no ciclo de Krebs, nós passamos a ter estruturas com um carbono só. Então, o processo que é o CO2, então, o processo de oxidação é você sair de nutrientes que tem ali uma série de carbonos, 6 carbonos, 18 carbonos, no caso dos ácidos graxos, nas cadeias carbônicas dos aminoácidos, independente do tamanho que seja, e você vai ter estruturas de um carbono. Então, o processo de oxidação, ele é simples assim, com toda a complexidade que tem por trás, mas no final você sai daqui e chega aqui, de vários carbonos em um único carbono. E essa oxidação só vai acontecer de acordo com a sua necessidade, não é de acordo com o seu interesse, tá? É de acordo com a sua necessidade, que vai sair. Então, você vai ter toda essa gordura sendo queimada e produzindo um carbono, a glicose sendo oxidada e produzindo um carbono. Então, de todos esses nutrientes energéticos que nós temos, qual que é o nutriente final? CO2. Então, quando nós falamos que essas estruturas são eliminadas, qual que é o produto? Como o produto final desses nutrientes é eliminado? Por onde? Pela urina? Não. Pelas fezes? De jeito nenhum. É pelo nariz, que eu ainda fiz aquela brincadeira na última aula. Respiração, né, gente? Vias aéreas. Quando eu ainda fiz a brincadeira, eu falei assim, se alguém pega só esse segmento da aula, vai falar que os nutrientes, que a gordura vai ser eliminada pelo nariz, vai achar que tirar a meleca emagrece. Não, não é da meleca. É a eliminação do CO2 final, ok? E durante a eliminação desse CO2 final, nós temos a produção de NADH, FADH, GTP, e esses elementos vão para a cadeia de transporte de elétrons. Lá sim, que os hidrogênios passarão pelos citocromos e no final nós temos a produção de ATP. Então, lembrando que o acetil, para ele, e não importa de onde que esse acetil tenha vindo, de aminoácidos, de glicose ou de ácidos graxos, ele vai produzir acetil, e esse acetil só entra no ciclo de Krebs pela presença do oxalacetato. Aí a gente também relembra, revisa isso aqui, da onde que vem esse oxalacetato. Esse oxalacetato também é um elemento, faz tudo. Esse oxalacetato é uma estrutura de 4 carbonos que foi produzida anteriormente por quem? Pelo piruvato. Ou seja, então, quando nós oxidamos um lipídio e produz acetil, quem vai capturar, quem vai receber esse acetil pelos braços para que ele seja oxidado no ciclo de Krebs é uma estrutura que veio da glicose. Aí é aquela frase, que a gordura se queima na chama dos carboidratos. E isso mostra a loucura dessas dietas, como é que fala, gente? Sem carboidrato, né? Aí, para ficar mais bonito, agora fala low carb. Aí você vai no salão, low carb. Eu tô fazendo low carb, eu demoro não sei quanto tempo para entrar em cetose, então parece um papo de doido. É uma coisa assim, Princesa Leopoldina se casou com Tiradentes e virou estação de trem. Por quê? Você, nesse tipo de dieta em que você está colocando somente gordura, você vai ter que ter uma neoglicogênese absurda, porque você precisa ter oxalacetato para capturar esse acetil e produzir citrato. Então, guardem essa frase. As gorduras se queimam na chama dos carboidratos mesmo. Tá bom? Momento do jejum é momento que utiliza gordura. Não é o momento que utiliza glicose, como nós vimos. Então, aí é aquele outro chavão. O glucagon causa um aprisionamento
da glicose, né? Não, acho essa frase boboca, mas ela é isso mesmo. Ninguém precisa decorar isso, lógico, no momento do glucagon é o momento que você não vai utilizar a via glicolítica, em que as enzimas da via glicolítica estão inibidas. Nossa, eu tô faladeira hoje. Cadê vocês? Disparei a falar, né? Eu acho que é a última aula, tô querendo que vocês lembrem tudo assim, pelo amor de Deus, não esquece isso, né? Talvez até de uma coisa meio estressada, meio neurótica, espero que eu não esteja muito descompensada. Vocês têm dúvida até aqui? Tem, gente? Luciana, Oi. parte da cadeia de citocromos lá, que o receptor final é oxigênio, então se tiver uma disponibilidade maior de oxigênio, vai ter uma produção maior de energia, de ATP? Como é que é? É porque eu viajei durante a sua pergunta, eu comecei a pensar uma coisa, aí você virou outra, e aí eu desconcentrei. Desculpa, você me pergunta de novo, Lara? É porque o oxigênio é o receptor final de elétrons, né? Então, se tiver uma maior disponibilidade de oxigênio, assim, vai ter uma maior produção de ATP? Não. Porque isso daí você vai pensar o seguinte: então, se eu respirar mais, eu vou ter mais ATP? Eu vou ficar mais energizado? Não. Não. Entendi. Não. É simples assim. Você só produz ATP se a sua célula precisa, ou para contração, ou para crescimento, para manutenção. Gente, lembra, o nosso corpo é lindo demais. Ninguém hoje precisou decidir que via metabólica. Já pensou agora? Olha para você assim. Eu não tenho que pensar, olha aqui, assim, olha para mim e fala assim: não, agora eu estou em neoglicogênese, não, agora. Eu não tenho que decidir nada do que vai acontecer no meu corpo. Mas ele funciona, entendeu? Então, cada célula sua cada célula é uma indústria, cada célula é uma empresa que tem entrada, saída, que tem uma gestão. Você tem uma gestão de compostos, você produz, em uma célula nunca vai ter uma produção excedente grande de proteína, vai ter só o que precisa, para não ter um gasto maior. Então, isso é de uma beleza da vida, que é uma coisa maravilhosa. Então, Lara, você só vai produzir ATP à medida que você precisa. Vai ter nós teremos um pouquinho a mais de ATP aí, que é aquele pool circulante, tá? Para aquilo que quebrou, que está sendo utilizado, que inclusive é aquele ATP que a gente fala que é a energia que está pronta, que é a hora que você faz o levantamento de peso rápido, segundos, sabe? Que te dá a oportunidade, graças a Deus, que nós temos essa vantagem, de fugir de um rato, de fugir de uma barata, ou de você sair correndo atrás de alguma coisa que você quer muito, sabe? Então, esse ATP é para esse momento, a gente não faz armazenamento, a gente não tem bateria. Tá? Agora, a sua pergunta aí, ela é muito interessante, que ela nos faz pensar num outro lado. A quantidade de CO2 a quantidade de oxigênio que a gente consome e a quantidade de CO2 que a gente produz é proporcional à quantidade de energia que a gente utilizou. Então, isso, inclusive, é uma medida, é o VO2 máximo, VCO2, que é produzido, é uma medida de calorimetria. Tá? Eu posso saber quanto que um maratonista, eu posso simular, colocar, isso é calorimetria indireta. Eu coloco aquela máscara no indivíduo e eu sei quanto que ele está produzindo de CO2. Se eu sei quanto que ele está produzindo de CO2 e quanto que ele está consumindo de oxigênio, eu sei quanto que ele gasta.
Ah, bom, eu entendi. É que eu estava vendo um exercício de bioquímica, aí eles estavam fazendo uma simulação na cadeia respiratória mitocondrial lá. E aí, tipo, tava perguntando se aumentasse o nível de oxigênio, se iria aumentar a produção de ATP, e se diminuísse o nível de oxigênio, o que que ia acontecer com a produção de ATP também, sabe? Eu pensei que fosse aumentar também a produção de ATP, se aumentasse o nível de oxigênio. Pois é, aí a sua pergunta aí agora mudou um pouco, porque olha o seguinte, a capacidade cardiorrespiratória também é muito importante. Para atividade aeróbica, isso é essencial. Para anaeróbica, não. Para anaeróbica, mas também o tempo dela é curto, que você vai de glicose a lactato, ela é rápida, você não precisa de oxigênio, né? Você está utilizando só a via glicolítica ali. Agora, imagina eu, sedentária de tudo, fazendo uma atividade, o que vai me limitar numa maratona? Eu posso consumir todas as barras de cereais, eu posso consumir todos os suplementos, eu posso comprar o mais caro de todos, tá? Eu posso me hidratar perfeitamente, mas eu vou conseguir produzir todo o ATP que eu preciso para a atividade que eu pretendo? O que vocês acham? Eu vou dar uma pista, tá? Quando a gente tinha aula lá no PCA e eu subia um lance de escada, eu tinha que parar um pouco para respirar. Não conseguia nem conversar, nem dar bom dia. Eu era discreta. Mas eu fazia... Imagina eu maratonista, mas aí eu comprei todos os suplementos. Vocês acham que eu vou conseguir participar de uma maratona assim de cara, tomando só para tomar os suplementos? O que vocês acham? Eu acho que não, né? Por que não? Você não confia em mim? É porque vai depender muito da. Você não estar sedentário, né? Você ter uma. É isso que você falou do VO máximo de oxigênio, né? O nosso corpo, quanto mais a gente pratica atividade física, ele aumenta mais, né, a capacidade de conseguir capturar oxigênio. Isso aí, Lara. Apesar de que eu esperava que você acreditasse assim, não, professora, talvez você consiga. Mentira, brincando. É exatamente isso, Lara. Isso aí vem o que vocês estudam em fisiologia. Aí a gente precisa ter uma capacidade cardiorrespiratória. Entendeu? Se eu não, o que vai me limitar nesse caso? Se eu não consigo levar o oxigênio para minha célula, eu vou ter uma limitação na produção de ATP. Quando eu tiver uma limitação na produção de ATP, atenção para esse termo, tá? Que eu estou adiantando alguns termos também de nutrição do atleta. Você entra em fadiga. Então, a fadiga é o momento em que você não consegue mais produzir energia, seja porque você não tem um substrato, seja porque você não consegue oxidar esse substrato, tá bem? Então, é fadiga. Sabe aquela imagem que eles sempre mostram assim como um exemplo de superação? Eu não sei se vocês já viram essa imagem de um atleta, ela chegando toda contorcida, porque não consegue mais produzir energia, porque tá tendo cãibra, mas ela vai toda se contorcendo, até chegar na linha de chegada. Vocês já viram isso? Alguém já viu isso? Mostrando assim, atinja os seus objetivos. Uau! Já viram essa imagem? Mais alguém viu, gente? Mais alguém? Não é essa mesma imagem, não é? Da atleta toda contorcida. Eu acho que era uma mulher, eu acho que era uma atleta, já estou esquecendo dos detalhes. Pois é, gente, aquilo ali é tudo de que não se deve acontecer, porque muito mais importante do que você chegar na linha de chegada é você manter a vida. Então, ela podia ter morrido. Então, aquilo ali era uma coisa assim, que a pessoa tinha que ter sido retirada antes. Ela estava desidratada, provavelmente. Então,
pode ter ali alterações cardiovasculares. Então, a linha de chegada é muito importante, mas a linha de chegada e a continuação é a vida, né? Então, para você ter uma oxidação, para você ter uma produção de ATP, você precisa de um conjunto. E esse conjunto aí pode ser limitado pelas suas condições cardiovasculares. Então, você pode ter uma demanda, sim, mas se você não tem oxigênio, esse oxigênio vai limitar a sua produção. Então, assim, não existe também, é só isso. Não, vamos pensar mais um pouco. Mas vamos pensar em cima da bioquímica, vamos pensar em cima da fisiologia. Tá bem? Vamos seguir aqui. Então, quando a gente tem uma grande quantidade de... Vocês estão vendo os slides? Sim. Sim, obrigada. Então, quando nós temos uma grande quantidade de produção de acetil no estado do jejum, pode ser que nem todo esse acetil entre no ciclo de Krebs, porque aí nós teremos uma limitação na quantidade de oxalacetato, sem contar que no momento do jejum, parte desse oxalacetato já é desviado para neoglicogênese, então, além de ter menos oxalacetato, a quantidade de acetil é muito grande. Aí, esse acetil, ele é desviado e nós teremos a produção de corpos cetônicos. Então, quando eu falei assim, esse negócio parece que está meio filosófico, que o acetil, ele é o fim de muita coisa, como é o fim, a estrutura, que é a estrutura quase final, né, porque o final, na verdade, vai ser o CO2, de aminoácidos, piruvato e ácido graxo. Esse acetil também é o início para muita coisa, ele vai ser a origem de outros compostos. Aí aqui nós temos, por exemplo, nesse caso, a produção de corpos cetônicos. Aí a produção dos corpos cetônicos, então, o corpo cetônico representa nada mais, nada menos que o acetil que não entrou no ciclo de Krebs. Então, o corpo cetônico, ele é um acetil frustrado, tá bem? Porque ele não entrou no ciclo de Krebs, mas ele se liga um no outro, vai formar o acetato, o hidroxibutirato, e esse corpo cetônico, ele é muito bacana, porque esse corpo cetônico, ele primeiro porque ele é curto, então, ele não tem mais aquela estrutura de um ácido graxo, grandona, que precisava de albumina para ser transportado. Não, ele é uma estrutura curtinha. Então, ele circula livremente pelo sangue, né? E ele pode, inclusive, ser utilizado pelo sistema nervoso central como uma fonte de energia. Sabe quando você compra couve picada? É mais ou menos isso, é como se o ácido graxo fosse a couve pronta. E o corpo cetônico é o ácido graxo que já foi metabolizado, que já está meio prontinho. Então, você recebe aquilo ali, só joga ela picada na panela, tá bem? É o salgadinho que já vem congelado, ele é pré-processado. Então, o corpo cetônico é uma estrutura que é originada do acetil. O que mais que esse acetil produz? O acetil é o início para mais o quê? Do acetil, então, nós temos a produção de corpos cetônicos. Do acetil, nós temos a produção de colesterol, não é? E do acetil, nós temos a síntese de ácidos graxos. Mas, Luciana, tudo em qualquer momento? Não. Em cada momento, eu tenho um momento. Igual na sua casa. Você tem a hora que você faz o bolo e tem a hora que você come o bolo. Tem a hora que você não faz nada, que você só estuda. Então, não põe tudo dentro do mesmo saco. Não é assim. No momento de jejum, nós temos a produção de acetil para produzir energia, porque é o que eu preciso, porque no jejum a minha energia vem do ácido graxo. Esse acetil vai produzir corpos cetônicos, que aí vai liberar isso daí até para o sistema nervoso central. Tá? Esse é o momento do jejum. No momento do estado alimentado, esse acetil vai sintetizar outras estruturas. Esse acetil vai sintetizar o quê? No momento do estado alimentado, vai
Se você está sempre no estado alimentado, o que vai acontecer com você? Você vai engordar. Então, desse acetil, nós temos síntese de ácido graxo, e desse acetil, nós temos síntese de colesterol. Tá bem? Isso aqui nós já falamos, Deixa eu ver uma coisa aqui. Nós já falamos. Síntese de lipídios. Ó. Então, vamos pelos conceitos básicos, porque às vezes a gente entra no detalhe, eu chamo isso de segurar o rabo e deixar passar o gato, sabe? Vamos pelos detalhes. Que tipo de gordura que a gente tem no nosso corpo? Que tipo de lipídio? De onde que vem esse lipídio? Nós temos o lipídio que vem da dieta. Ok? Nós temos o lipídio que vem da dieta. Aí o lipídio que vem da dieta é o quê? Aquele que foi absorvido, que entrou no enterócito e que é distribuído pelos quilomicra. Esse lipídio que vem da dieta, gente, aí ele é distribuído pelos quilomicra. Qual que é a enzima que fica no endotélio? Lipase lipoproteica, porque a lipase lipoproteica vai atuar sobre as lipoproteínas. Vai pegar esse lipídio que veio da dieta e vai incorporar nas suas células. Então, se vocês têm pouco tempo que vocês almoçaram, então agora as lipases lipoproteicas de vocês devem estar assim, ó. Estão escutando barulhinho? É a lipase lipoproteica atuando sobre os quilomicra, fazendo com que os ácidos graxos entrem nas suas células. Então, se você comeu muito mais lipídio do que o que você precisa, você estará aumentando a sua quantidade de tecido adiposo. Você estará incorporando esse lipídio no tecido adiposo. Mas atenção, gente, não confunde focinho de porco com tomada. Esse lipídio, ele está pronto. Ele está pronto, ele veio da dieta pronto, você só armazenou. Se esse lipídio ele veio pronto, você não transforma, ele não transformou de nada, ele veio pronto, lipídio. Chegou pronto, armazenou, guardou. Então, se eu como muita gordura, essa gordura, acima daquilo que eu preciso, ela vai direto para o seu tecido adiposo. Ah, mas eu não gostaria. Problema seu, lide com isso, porque essa sua gordura vai direto para o seu tecido adiposo. E vai para onde você menos gosta, tá bom? Não é praga, não. É assim que funciona. Agora, aí você comeu muita maionese, muito lipídio, aquela maionese boa, sabe? Aquela maionese molhadinha, assim, bastante maionese. E batata. E muito acima daquilo que você precisava comer, porque estava boa. Então, o lipídio acima daquilo que você precisa, tecido adiposo. A batata acima daquilo que você precisa, porque afinal de contas você não fez muita atividade, a sua demanda não foi muito alta, aquela batata, aquele carboidrato, o que vai acontecer com ele? Então, vamos fazer essa atividade prática aí. Vamos desenvolver isso juntos. Almoçaram hoje maionese de batata, tá? Depois que você almoçou, qual que foi o hormônio que subiu? Insulina. Insulina vai direcionar para utilização de carboidrato, utilização de glicose. Aquela batata que você comeu, aquele amido foi quebrado, você absorveu glicose. Qual que é o sistema de absorção da glicose? Estou fazendo um apêndice aí. Sistema de absorção da glicose, SGLT1, glicose, passou pelo fígado, caiu na circulação, glicose. Então, aquela batata resultou em glicose. Glicose na sua circulação, subiu glicose, subiu insulina. Então, a insulina, nesse caso, vai mostrar para o seu corpo que tem carboidrato, usa esse carboidrato. Né? Aí, os glúteos ficarão exteriorizados, a glicose entra. As enzimas estarão desfosforiladas. Enzimas desfosforiladas mostrarão o aumento do estado alimentado, momento de glicose. Então, vai usar quem? Glicose. Ah, mas Luciana, eu queria que usasse lipídio, porque eu estou com tanto lipídio armazenado, estou ficando gorda. Problema seu. Não é assim que seu corpo funciona. Lide com isso. Subiu glicose,
Subiu insulina, glicose entra na célula, insulina vai direcionar para a utilização dessa glicose. Insulina direciona via glicolítica. E assim, insulina via glicolítica. Decorou? Vamos sair dessa disciplina com isso batido. Insulina via glicolítica. Armazenamento de glicogênio, guarda glicose hepático, glicogênio muscular, é a hora da glicose, sabe? Sabe aquela época que é a mesma época de... eu lembro quando eu trabalhava no hospital de Itajubá, e ali tinha muita produção de batata, aí tinha a época da batata, e aí a gente ganhava, tinha muita doação de batata para o hospital, mas assim, a gente ganhava um absurdo de batata todo dia. Se eu tenho batata, o que eu ia usar? Batata. Então, era bolinho de batata, purê de batata, sopa de batata, sei lá, sei que tem batata, usa batata. É época de abóbora, tem abóbora, usa abóbora. Pronto, assim. Então, a célula funciona desse jeito também. Hora da glicose, usa glicose via glicolítica. Via glicolítica, vai pegar a glicose que tem 6 carbonos e vai transformar em 2 estruturas de 3, que é o piruvato. Esse piruvato vai a lactato se você resolver correr, se você precisar de uma maior demanda aí via glicolítica anaeróbica. Esse piruvato vai, pela piruvato desidrogenase aí, vai produzir 2-acetis. Ok? Então, cada glicose produz, porque nesse momento aqui o terceiro carbono produz CO2, é o primeiro CO2. Então, de uma glicose, eu tenho produção de 2-acetis, que vão ser 2 voltas no ciclo de Krebs. Eu rodei para o mesmo lado, rodei para o mesmo lado. Tá claro isso? Tá, gente? Uma glicose, 2-acetis. Tá claro? Sim. Obrigada. Uma glicose, quantos acetis? 2. 2-acetis. Sim, mas esse acetil, ele só vai entrar no ciclo de Krebs e vai produzir NAD e FAD se eu precisar. Estamos juntos? Só vai entrar no ciclo de Krebs se eu precisar desse ATP. Então, lembra que eu comi muita maionese, com muita batata? Então, eu vou ter uma produção muito grande de acetil. Muito grande. Muito maior do que o que eu preciso de ATP. Por regulação, o que vai acontecer? Esse acetil não vai entrar no ciclo de Krebs, não vai, porque eu não preciso. Eu não vou produzir NAD e FAD sem ter necessidade. E aí, pela evolução, o que o meu corpo fala? Ei, Luciana, não está precisando, guarda esse acetil. Guarda, não precisa. Tudo que não precisa, o nosso corpo, gente, é muito mais econômico do que a gente numa loja de sapato, ou numa loja de bolsa, ou numa loja de calça jeans. O nosso corpo, ele não tem tentação, aliás, a tentação dele é para armazenar. Então, sobrou acetil. O que acontece com esse acetil? Ele não vai entrar no ciclo de Krebs, porque ele não será oxidado, se eu não preciso dessa energia, e aí ele vai produzir lipídio. Entenderam? Então, eu tenho uma produção de lipídio a partir da glicose que eu comia mais. Quem manda eu me empanturrar de batata, da maionese. Entenderam? Então, a insulina vai sintetizar, não vou falar que a insulina sintetiza, que parece que ela está manipulando, né? Não. A insulina é que vai direcionar para a síntese de lipídio. Ou seja, quando que eu tenho síntese de lipídio? Estado alimentado. Aí é aquela outra frase de efeito. A insulina é lipogênica. É um hormônio lipogênico. Lógico. É ela que vai estimular, ela que vai atuar para fazer com que a glicose vá para piruvato para acetil. Eu não gasto todo esse acetil, e aí desse acetil segue para a síntese de lipídio. Então vejam que o acetil... para onde mais que esse acetil pode seguir? Síntese de colesterol. Então relembrando aí que o colesterol ele é produzido a partir de glicose
de qualquer acetil, principalmente do acetil que vem da glicose, porque ele é incentivado pela insulina. Tá bem? Então, vejam aí o acetil como um elemento chave para os movimentos celulares, que vão variar na dependência do estado alimentado e do estado de jejum. Ou seja, se eu como muito, se eu disparo insulina, eu vou estimular a síntese de lipídio. Aí, gente, pensa no prático, pensa no dia a dia. Pensa no dia a dia. Quando que você engorda? Quando você come mais. Então, você vai ter síntese de lipídio quando você está no estado alimentado, ok? Bom, olha essa frase. Portanto, a síntese de ácidos graxos a partir de acetil é estimulada pela alta ingestão calórica. Já tem um erro numa vírgula aqui. Alta ingestão calórica e representa um dos principais passos da conversão do excesso de energia em triglicerídeos no tecido adiposo. Se eu fosse falar assim, aponte o que tem de errado nessa frase. Se eu fosse falar não, né? Eu falo. O que está escrito de errado nessa frase? Gente, eu chamo muita atenção de vocês para isso, porque eu vejo depois um nutricionista atuando, sem entender o que ele está falando, quer emagrecer os outros, sem saber nem o que emagrece, nem sem saber nem por que a pessoa engordou, fica aquela coisa superficial, isso me arrepia os cabelos, sabe? Então, é hora da gente fazer isso. Vocês não estão fazendo nutrição e metabolismo só para vocês fazerem uma disciplina e passar por elas. Isso é formação profissional de vocês. Vamos falar, vamos conversar. É hora da gente se arriscar. Luciana, eu sou tímida. Olha, então, arrisque-se mais. Expresse-se mais. Porque a vida vai exigir isso de você. Você vai ter que discutir. Vocês podem não acreditar, eu sou uma pessoa extremamente tímida. É que eu aprendi a lidar com isso. São 50 anos, né? Lidando com isso. Tem que aprender. A vida é para quem se expressa. Se você não consegue se expressar, como que você se coloca, como que você se posiciona, não é? Então, vamos treinar isso aqui. É o momento disso. Qual que era a minha pergunta mesmo? O que estava errado? O que estava escrito aqui de errado, né? Olha, vocês estão vendo aqui? Sim. Então, o que tem de errado nessa frase? A síntese de ácidos graxos a partir de acetil é estimulado pela alta ingestão calórica, além da vírgula, e representa um dos principais passos na conversão do excesso de energia em triglicerídeos no tecido adiposo. O que tem de errado aqui? Não precisa acertar, nós estamos aprendendo. O quê? A parte que fala de excesso de energia? Sim. Você pode ir mais um pouquinho nisso? É porque você falou que, na verdade, a gente tem um excesso de acetil. E como a gente não vai estar utilizando essa energia para converter em energia, né, para entrar no ciclo de Krebs, então a gente vai estocar, vai fazer a síntese de lipídio. Oi? Minha internet caiu? Não, você está aqui ainda. Eu não escutei a última parte de quem falou, que eu não vi o nome, porque eu estava lá. Eu falei que você tinha falado que quando a gente ingere muito alimento calórico, a gente vai ter uma produção muito alta de acetil. E aí, esse acetil ele pode entrar no ciclo de Krebs para produzir energia. Só que como não vai estar produzindo energia, vai ser utilizado para síntese de lipídio. Então, na verdade,
Não é um excesso de energia. Não chegou nem a existir essa energia, não é? Porque depois que chega a ATP, ela não volta. Não existe, sobrou muito ATP, agora eu vou sintetizar um lipídio. Não existe excesso de energia. Exatamente nisso, gente. Então, muito cuidado com esse tipo de frase. Para começar, até esse termo eu não gosto dele, alta ingestão calórica. Caloria é aquilo que eu já produzi ATP. Então, não é uma alta ingestão calórica, é uma alta ingestão de nutrientes calóricos. Tudo bem, acaba que a gente usa uns termos assim, né? Eu uso mesmo, no dia a dia a gente usa. Mas vamos tomar cuidado para que a gente entenda. Eu sou mineira, né? A gente tá aquelas, assim, olha aqui, né? Eu posso falar olha aqui, mas eu sei que é olha aqui. Não é uma alta ingestão calórica, é uma alta ingestão de nutrientes potencialmente calóricos, que podem ser que eles nunca vão produzir caloria. E é exatamente isso que você falou. Não existe um excesso de energia, é um excesso de acetil. Ele não chegou a produzir essa energia. Exatamente. Então, esse excesso de acetil é que será direcionado para a síntese de um novo lipídio. Agora vejam que esse processo ele tem um controle muito grande, assim como a quebra tem um controle, a síntese também tem. Então, nós temos duas enzimas aqui que são muito importantes não sei, pode ser psicológico, mas eu gosto pelo menos de ver que tem gente aqui do outro lado, aí eu volto para cá, sabe? Tiro da tela. O controle da quebra do lipídio é muito grande, mas o controle da síntese também. Então, nós temos duas enzimas que estão envolvidas no processo de síntese desses ácidos graxos. Olha, lembrando que quando a gente quebra um ácido graxo, eu vou liberar acetil e eu libero FAD e NAD já daquela quebra. Depois, aquele acetil entra no ciclo de Krebs também. O princípio da síntese é mais ou menos o mesmo com outras enzimas e outros controles, mas o sistema é o mesmo. Se na quebra eu libero acetil, na síntese eu ligo um acetil no outro. Só que, para o meu controle, eu gasto energia para incorporar isso daí. Eu gasto FAD e eu gasto NAD, quando eu ligo um acetil no outro. Todo mundo junto até agora? Só que, aí tem um só que antes disso, eu não posso simplesmente chegar e falar assim, tem muito acetil, emendam no outro, como se fosse, já fizeram aqueles cordõezinhos de miçanga, né? Aí eu vou colocando um junto do outro. Não, não é bem assim. Tem muito acetil, emendam no outro. Não, não é bem assim. Esse é o primeiro controle da síntese, para síntese de lipídios. Cada acetil vai ganhar um CO2. Acetil tinha quantos carbonos? 2. Ele ganha um CO2. Vejam que esse CO2, de vez em quando, ele funciona aí, entrando ou saindo, alterando o número de carbonos, né? Então, eu tinha uma estrutura com 2 carbonos e ele ganha mais um carbono. E aí ele vira o malonil. Então, essa estrutura, ela é muito importante. É o primeiro controle que eu tenho. Porque eu só vou sintetizar ácido graxo, primeiro eu tenho que produzir o malonil. Aí, na hora, mas Luciana, eu incorporo estruturas de 3 em 3? Não. Sim. Não e sim. Eu incorporo estruturas de 3 e tiro. Incorporo outra de 3 e tiro. Ficou faltando o dedo, né? Vamos regular isso aqui. Outra, incorporo outra de 3 e tiro. Entenderam? Então, eu tinha uma estrutura de 2, vou produzir uma estrutura de 3, que é só uma sinalização. É o primeiro controle. Olha, se eu precisar mesmo, eu vou produzir essa estrutura de 3. Aí a segunda etapa é outra enzima. Então, eu tenho 2 enzimas importantes no processo. Uma, sintetizar o malonil, e a outra, sintetizar o ácido graxo. Olhem aqui.
o primeiro controle. Essa enzima chama-se acetil com a enzima A, carboxilase. O controle dela, gente, é tão importante que ela não fica nem montada. Essa enzima, ela fica toda desmontadinha. Só na hora que eu tenho um estado alimentado, que eu tenho energia sobrando. Vejam aqui, ó, quando está sobrando citrato, ou seja, o ciclo de Krebs já está todo saturado, é que essa enzima é montada. Então, eu tenho essa acetilcarboxilase. Carboxilase por quê? Porque está acrescentando um carbono no acetil. Então, olha aqui, o meu acetil, CH3COO, S com a enzima A, ele ganha um CO2 e vira malonil. Simples assim. Então, é lógico que a insulina vai ativar essa proteína. Enquanto isso, o glucagon, o que o glucagon faria? O glucagon inibe essa enzima, porque ninguém vai sintetizar gordura no estado de jejum, não é? Então, se você quer fazer alguém diminuir peso, diminuir tecido adiposo, ou produzir menos tecido adiposo, você vai manter essa pessoa abaixo, com menor nível de insulina aí, não é? Com um estímulo maior para o glucagon. Então, o glucagon fosforila. Então, quando essa enzima estiver fosforilada, ela estará inativa, que é o momento do glucagon. Quando essa enzima estiver sem o fósforo, é o momento da insulina. Simples assim. Vejam, essa aqui era uma enzima, acetil com a enzima A carboxilase. É ela que vai disparar o processo. Olha, realmente, ciclo de Krebs já está bombando, ele está cheio. Realmente, eu estou sem o fósforo. O meu fósforo eu tinha um fósforo e o fósforo foi removido. Quem que é esse aqui que está tirando fósforo? Ó, eu vou repetir o processo, hein? Ela tinha um fósforo, que era o momento do glucagon. Quem que vem e tira esse fósforo? Hein, gente? Alguém se arrisca? A insulina? A insulina. A insulina, quando ela se liga, ela vai ativar as proteínas fosfatases. E aí as proteínas estarão desfosforiladas, as enzimas. Então, se ela estiver fosforilada, ela está respondendo ao glucagon. Se ela estiver sem fósforo, ela está respondendo à insulina. E, logicamente, ela é uma enzima que vai precisar de sintetizar lipídio mesmo. Ciclo de Krebs já está cheio, está lotado de citrato. O citrato, ele é um fator que estimula, e a insulina está aqui. Então, essa é uma acetilcoenzima A carboxilase. E aí ela vai produzir malonil. O malonil, ele será utilizado na síntese do ácido graxo, pela enzima ácido graxo sintase. Essa enzima ácido graxo sintase, ela tem 2 sítios. Vejam que a primeira estrutura que entra nela é um acetil puro, mas é só o primeiro. E aí esse acetil passa para o outro sítio. Todas as estruturas seguintes que entram no sítio, olha o malonil, 1, 2, 3. 1, 2, 3. As estruturas seguintes que entram nela são todos de malonil. Então, entenderam? É uma enzima que ela tem 2 pontos. Um aqui e um aqui. ACP e cis. A primeira estrutura que entra é o acetil. Sempre entra nessa unidade ACP aqui. Luciana, eu preciso saber isso, só para você entender como que funciona esse controle. Não precisa saber do ACP, não precisa saber, mas precisa saber que sim, que eu tenho 2 enzimas para controlar a síntese de um ácido graxo.
Um, que é acetilcoenzima carboxilase, que vai produzir malonil, e ácido graxo sintase, que ambas as enzimas estarão sob a batuta da insulina. Então, só a primeira estrutura, que é uma acetil, ela sobe, todas as outras daí para frente que entram são malonil. Olha, 1, 2, 3, olha aqui o malonil entrando na unidade do ACP de novo. Vejam, 1, 2, 3, era o malonil que entrou, correto? Aí saiu o CO2. Esse CO2 aqui, gente, é o mesmo CO2 que entrou aqui. Luciano, isso é a coisa mais inútil que eu já vi. Não é. Isso é o controle para você não sintetizar lipídio quando você não pode. Já pensou se você, numa situação de escassez, ou à noite, ou dormindo, em que você precisa que esse acetil entre no ciclo de Krebs e esse acetil é desviado para a síntese de gordura? Já pensou se você passa a produzir gordura ao invés de produzir energia? Tá? Você morre. Na hora de você produzir energia, você passa a produzir gordura. Lógico, você vai morrer. Ah, vai ficar gordo. Não, não vai. Você vai morrer. Tá? Você vai morrer. Então, esse CO2 aqui, que parece que é inútil, que ele entra aqui, incorpora no malonil e depois ele sai aqui, ele está fazendo com que você continue vivo, para que você sintetize esse lipídio só no estado alimentado mesmo, só quando esse acetil estiver sobrando do ciclo de Krebs, só quando você não precisar de ATP mais, só quando você está no estado alimentado. É isso, esse CO2 é nada mais, nada menos do que isso. Então, vejam, aí entrou, aí ele vai ser trabalhado, sai o CO2, então aqui nós temos um ácido graxo começado a fazer, ó, 1, 2, 3, ainda falta um longo caminho para chegar até 18 carbonos. Vejam aqui que para síntese eu tenho gasto de NADPH. Ah, Luciano, qual que é a diferença? A diferença é que quando eu tenho produção de energia no ciclo de Krebs, eu tenho NADH. Quando eu tenho síntese, que vai incorporar energia nessa molécula, eu uso NADPH. Isso é muito comum em várias outras reações. Então, aqui tem a utilização de NADPH e sai o NADP, outro NADPH aqui, olha. E por aí vai, aí está pronto, ela sobe, entra outro malonil. Vejam, eu estou gastando aqui 2 NADPHs, só nesse segmento. Então, quando eu sintetizo lipídio, eu incorporo energia. Pela batuta da insulina, pela demonstração de que está sobrando acetil, tá bem? Então, eu incorporo essa energia. No momento da escassez, no momento do jejum, quando esse acetil for quebrado, na beta-oxidação, eu vou produzir NADH e FADH2 dele. Então, na síntese, eu estou incorporando, vejam que bonito que é isso. Eu estou incorporando carbonos, aqui eu estou colando um carbono no outro. Nessa cola, nesse cimento, tem energia química, tá bem? Quando isso daqui é quebrado, lá na beta-oxidação, essa energia química, ela é liberada. E aí, com várias etapas, olha, NADPH e NADPH, para cada coisa que eu incrementar aqui, para cada malonil que eu incrementar, eu vou gastar 2 NADPHs. E aí a cadeia vai se alongando, até eu chegar, por exemplo, a uma estrutura. Seja com 18, seja com 16, seja com quantos forem necessários. Tá bem? E assim nós temos a síntese de lipídios.
Ok, gente? Assim, eu tenho a síntese de lipídios pela ação de duas enzimas. A primeira, que vai ser a controladora, que é a acetilcoenzima A carboxilase, que vai produzir o malonil e vai permitir que ele seja utilizado pela ácido graxo sintase. Ou seja, a ácido graxo sintase só usa o malonil para sintetizar um ácido graxo. Aquele CO2 que entrou, ele sai depois. Ele é só um sinalizador, mas a ácido graxo sintase só incorpora malonil, exceto a primeira unidade. Todas as outras serão malonil. E se não for malonil, ela pode usar um acetil? Não. Acetil, quando a acetil vai bater lá na ácido graxo sintase, toque, 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 ácido graxo sintase fala assim, não sei se eu posso utilizar, não sei em que momento que essa célula está, eu preciso da acetilcoenzima A carboxilase. É a acetilcoenzima A carboxilase que vai determinar quem entra aqui. Entenderam, gente? Tá claro isso? Sim. Mesmo? Porque isso daqui vai ser o caminho da roça de vocês. Vocês vão trabalhar, inclusive obesidade, um problema de saúde pública. Isso aqui vai ser muito comum. Vai ser comum na profissão de vocês. Mas a gente pensa só em obesidade, não é? O paciente desnutrido também, o paciente catabólico, em que você quer que ele sintetize algum lipídio, ele precisa de lipídio. Então, isso aqui tem que ser caminho da roça para vocês. Tá claro isso? Insulina, glucagon, estado alimentado, estado de jejum. Aqui a importância da ácido graxo sintase, mas não era isso que eu queria falar também, da acetilcoenzima A carboxilase, que vai produzir o malonil. Tá claro isso? Então, síntese de lipídios, falando onde que ela acontece, olha, piruvato vai para a mitocôndria, é aqui que vai produzir acetil, aí ele pode, glicose, piruvato, aqui é que ele vai, considerando aqui que vem de glicose, aqui é que ele vai produzir acetil, se sobrar o citrato daquela primeira etapa lá do ciclo de Krebs, porque não precisa, esse citrato que sobrou, vocês lembram o que é o citrato? Oxalacetato, pega acetil e forma citrato. Então, se eu tenho muito citrato, significa que muito acetil entrou no ciclo de Krebs com muito oxalacetato. Então, assim, é a primeira etapa. Começou a acumular muito mais citrato do que o que precisa, quer dizer que o ciclo de Krebs já está saturado, ele já está rodando à medida que precisa e começa a sobrar, ele não vai produzir mais ATP do que o indivíduo necessita. O citrato sai, aqui ele volta a liberar o oxalacetato e acetil, e aí acetil vai formar malonil, palmitato, e aí vai. Enfim, pode ser qualquer ácido graxo, tá bem? Gosto muito desses mapas do livro do Champ. Olha esse mapa metabólico aqui. Eu tenho síntese de triglicerídeo, de lipídio, e degradação de triglicerídeo. O que um e outro envolve? Síntese ocorre em resposta a ingestão de excesso de calorias como carboidratos. Se eu fosse ser politicamente correta nessa frase, ingestão de excesso de nutrientes calóricos. Né? Porque depois que ele gerou ATP, depois que ele gerou caloria, não existe mais, né? Aumentou glicose, aumentou insulina, aumentou a atividade das proteínas fosfatases. O que significa isso? Tira o fósforo que o glucagon colocou, que está lá nas enzimas. Aí, a acetilcoenzima A carboxilase fica ativa. Essa é a enzima limitante, que vai produzir quem? Acetilcoenzima A vai produzir malonil. E aí, a partir desse malonil, nós teremos... Como é que está isso aqui? Malonil, por incorporação de um monte de malonil com a ácido graxo sintase,
Gastando NADPH, eu terei um triacilglicerol. Ah, isso é importante. Onde que essa síntese vai acontecer principalmente? Onde que essa síntese acontece principalmente? Alguém arrisca? Tem 26 pessoas participando. Onde que essa síntese acontece? Principalmente. Fígado. Onde? No fígado. Fígado. Aliás, se estiverem fazendo concurso, se estiverem fazendo alguma prova, muito bem, Ellen. E alguém se você não sabe, mas você tem assim uma grande chance de acertar, você põe fígado. No fígado. No fígado. Glândulas mamárias, mas principalmente no fígado. Então, é dali que vai sair praticamente todo o lipídio que é produzido no nosso corpo. Tá? Ah, Luciano, uma pessoa muito obesa, que saiu tudo aquilo do fígado dele? Saiu sim, tá? Sabe, já ouviram falar daquela comida francesa, o foie gras? Que eles hiperalimentam um pato, que aí eles induzem um fígado gorduroso no pato? Porque a ingestão de carboidrato é tão grande, a insulina dele vai tão lá em cima que ele começa a sintetizar lipídio em uma quantidade absurda. E ele não consegue eliminar do fígado todo o lipídio que ele produz. Então, ele começa a produzir um fígado gorduroso, que é chamado de esteatose hepática. É um pulinho para cirrose, vai causar uma inflamação, né? E dali para uma cirrose. Então, esse é o princípio. Então, vejam, nós falamos que nós recebemos o lipídio. Nós falamos que nós recebemos o lipídio pronto da dieta, que vem pelo intestino. Quem que sai do intestino carregando o lipídio? Qual que é a lipoproteína? Qual que é a lipoproteína? Qual? Alguém escreveu? Não vi? Deixa eu ver. Quilomicra. Muito bem, Lucas. Então, é o que sai do intestino. Então, o quilomicra tem o lipídio da dieta. Tem a maionese, tem a gordura da maionese que a gente deu no exemplo. Quando a pessoa está em jejum e mobiliza o ácido graxo do tecido adiposo, mobiliza o lipídio do tecido adiposo. Lembra que é aquela enzima que toda nutricionista devia rezar para que ela estivesse funcionante, que é a lipase hormônio sensível. Então, qual que é a enzima protetora do nutricionista? Eu não acho que não é nem enzima protetora. O nutricionista que devia sempre rezar para essa enzima. Não sei se ela é protetora de alguém, não. Aí essa enzima, lipase hormônio sensível, quebra o triacilglicerol, libera ácido graxo. Então, o lipídio que sai do tecido adiposo, quem transporta ele? Lipídio nunca está sozinho. Quem transporta o lipídio que sai do tecido adiposo? Por favor, gente, essa é uma das últimas aulas assim, de metabolismo que a gente está dando a matéria, né? Júlia, por que você colocou uma interrogação? Júlia, por favor, Júlia, responde aí de novo, sem essa interrogação, põe uma exclamação. Põe uma exclamação aí para mim, fazendo favor, Júlia. Isso, obrigada, sabe? Porque você tem segurança, você sabe disso. E vocês sabem disso. Então, o que sai do tecido adiposo lá, pela enzima, que todo nutricionista tem que rezar para ela, para que ela seja ativa, lipase hormônio sensível, quando ela quebra, ela libera ácido graxo, e quem transporta é a albumina. Como exclamação, não esqueçam, olha aí, estão visualizando essa albumina aí que a Júlia escreveu? Não esqueçam dela. Tá, e o lipídio que nós produzimos? O lipídio que é sintetizado pela acetilcoenzima A carboxilase e ácido graxo sintase.
Nós já vimos que isso acontece no fígado, correto? Se esses lipídios que vêm da glicose, do acetil que vem da glicose, acontece lá no fígado, lembra do pato, do foie gras, que é o patê de fígado? Se isso está acontecendo no fígado, como que esse lipídio sai do fígado? Quem transporta ele? Por favor. Please, gente. É o VLDL. Exatamente. Muito bem. Lucas, faz um favor, põe VLDL de novo e põe uma exclamação, assim, ó, muita exclamação. Isso. É o VLDL. Então, o VLDL que vai sair do fígado carregando o lipídio que nós produzimos pela ação da ácido graxo sintase, da acetilcoenzima A carboxilase, do momento da insulina, tá? Nesse momento também, da mesma forma que esse acetil sintetizou malonil para produzir um ácido graxo, esse acetil também pode sintetizar colesterol. Ai, Luciano, mas não devia. Devia, porque nós precisamos do colesterol. Então, o colesterol também é produzido nesse momento. A hidroximetilglutario coenzima redutase, que é a enzima limitante, ela atende a ação da insulina. Tá bem? Aí nós temos o VLDL nascente, que vai receber a ApoE, a ApoC2 do HDL, vai circular pelo corpo, levando o ácido graxo, levando o triacilglicerol. Lembrando que você produz ácido graxo, depois esses ácidos graxos serão incorporados em um glicerol e vai produzir um triacilglicerol, né? Mas triacilglicerol é a coisa mais besta, significa um arranjo lá dos 3 ácidos graxos. Aí o VLDL vai levar isso daí para o corpo todo. Ou seja, aquela maionese que você comeu cheia de batata e cheia de óleo, o óleo já foi distribuído pelos quilomicra, que saíram lá do intestino, já estava pronto, não precisou fazer nada com ele. Agora, a batata de montão sobrou, foi para o fígado, sintetizou um lipídio, e aí o VLDL, então, agora, às 2h30, você já deve estar aí cheio de VLDL, circulando no seu corpo, levando o triacilglicerol contendo ácido graxo. Que legal, você mesmo que fez. Tá? Então, parabéns, você fez todos esses ácidos graxos. Você pode até não saber totalmente, mas você fez. E está levando isso para o seu corpo inteiro, inclusive para onde você não quer ou para onde você quer. Entenderam, gente? Nossa, hoje eu fiz uma revisão zaça da matéria, hein? Sim mesmo? Vocês estão sendo sinceros ou gentis? Sinceros, todos eles. Esse VLDL distribuiu, e aí no meio do caminho, depois que o VLDL se torna uma bola murcha, ele recebe o colesterol do HDL, então no meio da circulação, esse VLDL passa a ser um LDL. A diferença do VLDL para o LDL é que o VLDL tem o lipídio que saiu lá do fígado, e o LDL é o VLDL que entregou todo o ácido graxo, e agora ele tem colesterol que ele recebe. Depois que ele ficou vazio, o VLDL, depois que o VLDL ficou vazio, o negócio do VLDL ficou vazio, ele recebe do HDL colesterol. Aí o HDL enxerga assim, eu tô vendo um VLDL vazio lá, já entregou tudo. Aí o HDL vai lá, entrega o colesterol que ele pegou de onde estava sobrando, e aí nós temos o LDL. Então, o LDL é a lipoproteína que tem maior quantidade de colesterol, porque ele recebeu de onde estava sobrando. Podemos finalizar, então, porque foi material pra caramba. Olha, uma coisa que eu queria pedir quando a pessoa está com triglicerídeos elevado
boa pergunta. O que significa isso? Significa que ele tem muito lipídio no corpo dele. Esse triglicerídeo aí, ele tá... É o triglicerídeo... É que eu vou te explicar isso, Lara. De uma forma mais... Nossa, ficou faltando eu explicar do triglicerídeo de cadeia média. Segunda-feira eu finalizo esse TCM. Como é que eu posso explicar isso? Se a pessoa está com alta quantidade de ácidos graxos circulantes, esse ácido graxo aí significa o ácido graxo que foi mobilizado pela lipase lipoproteica e que está na circulação, e que está junto com a albumina. Então, ele tem uma grande circulação de triglicerídeos aí, seja do que ele está quebrando do quilomicra, seja do que ele está quebrando do VLDL, seja até do que ele está quebrando do tecido adiposo. Não sei se eu consegui explicar bem, mas que o movimento, vamos colocar de uma forma geral assim, que o movimento de ácidos graxos está acima daquilo que seria pretendido. Ou porque ele está com muito quilomicra, ou seja, ele está comendo muita gordura, ou porque ele está produzindo muita gordura, ou porque ele está transportando muita gordura. Eu não sou, essa parte aí de obesidade, eu não nado nela muito bem, não. Mas costuma sinalizar muitas situações, assim, que a pessoa está com alta quantidade de lipídio, às vezes obesidade, alguma coisa assim. E aí? Mais alguma dúvida, gente? Luciana, Oi, fala. eu fiquei com uma dúvida na aula que você falou do LDL, né, da parte da oxidação do LDL. Não sei se eu entendi muito bem, mas ele é oxidado por meio de alguns radicais livres, é isso, né? Radicais livres ou substâncias reativas. Por que eu estou falando de substâncias reativas? Porque o peróxido de oxigênio, que é produzido no processo de respiração, tanto que a gente tem a catalase, a superóxido dismutase atua sobre o superóxido. A glutationa peroxidase, que atua sobre o peróxido. O peróxido, ele não é um radical livre, ele é uma substância reativa. Então, nós temos o radical superóxido e os peróxidos que atacam. São oxigênios que precisam de elétrons. E aí eles atacam o LDL, eles oxidam. Obrigada. Eu interrompi sua pergunta, Natália. Não, é isso. Aí, no caso, pessoas que fazem atividade física de grande intensidade, aumenta, no caso, esses radicais livres. Aumenta. A minha dúvida seria, se a pessoa faz atividade física de alta intensidade, mas não consome alimentos antioxidantes, por exemplo, ela vai ter um aumento de LDL oxidado? Sim. Excelente constatação. Simples assim. Simples assim. Então, aí vem aquele pensamento da alimentação variada, que as pessoas estão hoje está muito assim, toma um suplemento, toma proteína, toma uma madeira, toma não sei o quê, sabe? E depois está se destruindo de outra forma. Então, o mais importante, porque muitos dos casos em que você tomando uma proteína, você pode não precisar daquela proteína naquele momento, que normalmente a gente consome toda a proteína que a gente precisa, tá? Não estou falando de situações carentes. Seria muito mais interessante de manhã tomar um sucão, uma vitamina, que eu estou falando legumes batidos, tá? É termo. Uma beterraba batida com cenoura, batida com laranja, frutas, vegetais. Você colocar isso daí no seu corpo, você ter uma alimentação com todas as vitaminas que você precisa
E os elementos funcionais que eles são considerados hoje, os flavonoides, licopeno, uma alimentação colorida. Isso daí você protege, porque nós temos 2 sistemas para proteger isso daí. Porque vai produzir radical livre? Vai. Mas o nosso, como a gente já falou, como eu já falei, o nosso corpo, ele é uma empresa, cada célula é uma empresa e não trabalha para perder, não trabalha para morrer, para ir à falência. Não. Então, nós temos sistemas antioxidantes. Nós temos sistemas antioxidantes enzimáticos, que são algumas enzimas eu já falei, catalase, superóxido dismutase, glutationa, peroxidase. Tem todo um arcabouço celular, um arcabouço enzimático aí, para eliminar esses radicais livres, ou seja, para convertê-los em água. Na verdade, no final das contas, tudo se converte em água. Isso daí é o sistema enzimático que a gente tem. A coisa boa é que quando você pratica uma atividade física, Natália, quando seu corpo está bem, você também favorece esse seu sistema enzimático, tá bem? Então, você tem um sistema enzimático e o sistema químico. O químico seriam os flavonoides, os licopenos, carotenoides, vitamina C, todos eles na medida certa. Essa medida certa, como que eu vou saber? A alimentação natural, ela se equilibra. É uma coisa fisiológica. Se eu comer só cenoura o dia inteiro, vai dar errado. Eu vou ter que consumir uma maior quantidade de carotenoide do que eu preciso, vou começar até a ter a pele mais amarelada, porque ele se deposita. Ou seja, eu fugi de um equilíbrio. Eu fugi até do bom senso, né? Mas não. Come aquilo que é o normal. Então, lembra dessas 2 situações. Eu tenho um sistema enzimático e eu tenho um sistema químico. O sistema químico, ele estabiliza. Os flavonoides, eles são polifenóis, eles estabilizam essas substâncias, principalmente esses radicais livres nas suas estruturas, e aí impede que eles ataquem o LDL. E eu fico muito feliz pela sua pergunta, aliás, pelas perguntas que eu estou vendo que vocês estão fazendo, que são perguntas de quem está entendendo um todo. Isso daí significa que vocês estão entendendo que o LDL é vítima. Porque o LDL, ele só vai ser lesivo se ele for o LDL oxidado. Aí sim, que ele vai entrar nos macrófagos, ele vai ser incorporado nos macrófagos de forma descontrolada. E aí nós teremos as células esponjosas. E cadê elas aqui? Vou até pegar. Aqui, ó. Células espumosas. Eu tô falando bobagem aqui, começa o final de aula, começa a falar besteira. As células espumosas, essas células... Nossa, como é que podia ter falado a besteira dessa? Essas células é que elas vão se depositar no endotélio e vão favorecer um processo inflamatório. Então, não é que a gordura vai causar... Cadê vocês? Não é que a gordura vai causar, muitas vezes as pessoas pensam assim, a gordura vai causar um entupimento. Não, não é. São essas células espumosas que vão causar lesão. Então, nós temos um problema muito maior aí, que é de lesão de endotélio. Endotélio lesado é um problema. O que mais favorece lesão de endotélio? Hipertensão arterial, glicemia elevada, todos esses fatores. Obrigada, Luciana. Imagina, ótima sua pergunta, te agradeço. Mais alguma coisa, gente? Olhem os minerais. Na parte de minerais, na parte das selenoproteínas, eu estou falando de glutationa, deem uma olhadinha nisso, que eu estou falando muito de atividade antioxidante. Eu acho que isso é muito interessante para o nutricionista hoje. Eu vejo muita gente falando de atividade funcional, alimento funcional, toma shot. Tá,
aí fica uma coisa assim, sabe? Será que eu tenho que decorar shot de quê? Para começar, eu já achei esse nome meio esquisito, tá? Tô falando aqui só porque eu escutei, guardei, falei assim, entendam como que isso aí funciona, para você não ser pego na esquina. Dê uma olhada lá, tá bom? No ferro, presta atenção que o transporte do ferro acontece de uma forma, o armazenamento acontece de outra. Então tá. Muito obrigada a vocês, tá? Bom fim de semana.